Acha que um punhado de nozes por dia é o segredo para uma mente afiada e um coração forte depois dos 60? E se eu lhe dissesse que a forma como as come pode estar, na verdade, a sabotar a sua saúde, a causar inchaço e a roubar-lhe nutrientes preciosos? É uma realidade frustrante. Nós esforçamo-nos para fazer as escolhas certas. Enchemos o nosso cesto de compras com alimentos que nos dizem ser saudáveis, como as nozes, e mesmo assim, acabamos por nos sentir pesados, com desconforto digestivo, ou simplesmente não vemos os benefícios prometidos. Sentimos-nos enganados pela simplicidade do conselho "coma mais nozes". O segredo não está apenas em comer a noz, mas em compreender os seus pequenos caprichos. A natureza escondeu dentro dela mecanismos de defesa que, se não forem abordados, podem virar-se contra nós. Neste vídeo, vamos descobrir os 5 erros perigosos que muitos de nós cometemos ao comer nozes, erros que podem transformar este superalimento num problema para o nosso bem-estar. Não se trata de as eliminar da sua dieta, mas sim de as consumir da forma correta para desbloquear todo o seu potencial. E fique até ao fim, porque o 5º erro é algo que quase ninguém menciona, mas pode ser o mais prejudicial de todos, especialmente para a nossa digestão e energia. Vamos começar pelo primeiro, e talvez o mais comum, erro que vejo as pessoas cometer, muitas vezes com a melhor das intenções. É o ato de abrir um saco de nozes e comê-las diretamente, assim, cruas e sem qualquer preparação. Parece inofensivo, certo? Afinal, é assim que sempre as comemos. Mas a natureza é mais complexa do que parece. As nozes, tal como outras sementes e grãos, têm um mecanismo de autoproteção muito inteligente. Elas contêm compostos chamados ácido fítico e inibidores de enzimas. Pense nisto como uma armadura invisível. O propósito desta armadura é proteger a noz até que ela encontre as condições ideais de solo e água para germinar e se tornar uma nova árvore. É uma estratégia de sobrevivência brilhante para a planta, mas para o nosso sistema digestivo é um desafio. O ácido fítico, por exemplo, tem a capacidade de se ligar a minerais importantes no nosso intestino, como o cálcio, o ferro, o zinco e o magnésio. Isto significa que, mesmo que a sua alimentação seja rica nestes minerais, o ácido fítico das nozes pode impedir que o seu corpo os absorva. Você come um alimento saudável à espera de obter nutrientes, mas, na realidade, ele pode estar a roubar-lhe esses mesmos nutrientes. Já os inibidores de enzimas, como o nome indica, bloqueiam a ação das nossas próprias enzimas digestivas. O nosso corpo precisa destas enzimas para decompor os alimentos e extrair a sua energia. Quando estes inibidores estão presentes, o processo digestivo torna-se mais lento e mais difícil. Já alguma vez comeu um punhado de nozes e, pouco tempo depois, sentiu-se inchado, com gases ou com uma sensação de peso no estômago? A culpa pode não ser da noz em si, mas desta sua armadura protetora. É o seu corpo a dizer-lhe que está a ter dificuldades em quebrar estes compostos. A solução para este problema é surpreendentemente simples e remonta à sabedoria das nossas avós: demolhar. O processo de demolhar as nozes em água imita as condições da natureza que sinalizam à semente que é seguro germinar. A água neutraliza o ácido fítico e os inibidores de enzimas, desativando a tal armadura. O processo é muito fácil. À noite, antes de se deitar, coloque a quantidade de nozes que pretende comer no dia seguinte numa tigela. Cubra-as com água, de preferência filtrada, e adicione uma pitada de sal. O sal ajuda a ativar as enzimas que neutralizam os compostos indesejados. Deixe a tigela na bancada da cozinha durante a noite, por cerca de 8 a 12 horas. De manhã, vai notar que a água ficou turva e acastanhada. Isso é um bom sinal. Significa que os taninos e o ácido fítico foram libertados na água. Agora basta escorrer essa água e passar as nozes por água limpa. O que lhe resta é uma noz ativada. Ela estará mais macia, com uma textura mais cremosa e um sabor mais suave e adocicado. Mais importante ainda, será infinitamente mais fácil de digerir, e os seus nutrientes estarão muito mais biodisponíveis para o seu corpo absorver.
Pode comê-las assim, úmidas, que são deliciosas em iogurtes ou papas de aveia, ou se preferir a textura crocante, pode desidratá-las. Espalhe-as num tabuleiro e leve-as ao forno na temperatura mais baixa possível, idealmente entre 50 a 60 graus Celsius, com a porta ligeiramente entreaberta, até estarem secas e estaladiças. Este pequeno passo de demolhar pode fazer uma diferença enorme em como se sente. Lembro-me de uma senhora, a dona Elvira, que se queixava de que adorava o sabor das nozes e sabia que eram boas para a memória, mas sempre que as comia, sentia-se mal disposta. Quando lhe sugeri que as demolhasse, ela ficou cética, mas decidiu experimentar. Uma semana depois, disse-me que parecia um milagre. O inchaço desapareceu e ela podia finalmente desfrutar do seu lanche favorito sem qualquer desconforto. Agora que sabemos como preparar as nossas nozes para uma digestão perfeita, há outro aspecto crucial que muitas vezes ignoramos: a moderação. É fácil pensar que se algo é saudável, mais é melhor. Mas com as nozes, este é um erro perigoso. As nozes são um alimento incrivelmente denso em nutrientes, o que é fantástico, mas também são muito densas em calorias e gorduras. Sim, são as chamadas gorduras boas, ricas em ômega 3, essenciais para o nosso cérebro e coração. No entanto, o nosso corpo só precisa de uma certa quantidade. Comer em excesso, mesmo alimentos saudáveis, pode levar a um ganho de peso indesejado, o que coloca uma pressão adicional sobre as nossas articulações, o nosso coração e o nosso sistema circulatório. Um punhado de nozes pode ter quase 200 calorias. Se comer 2 ou 3 punhados enquanto vê televisão, está-se a adicionar facilmente 400 a 600 calorias à sua dieta sem sequer se dar conta. Além do peso, há a questão do equilíbrio das gorduras. As nozes contêm tanto ômega 3 como ômega 6. Ambos são ácidos gordos essenciais, o que significa que o nosso corpo precisa deles. No entanto, o rácio entre os dois é extremamente importante. A dieta moderna tende a ser excessivamente rica em ômega 6 e pobre em ômega 3. Um excesso de ômega 6 pode promover a inflamação no corpo. Pense nisto como uma balança. Precisamos dos dois pratos para estar em equilíbrio. Se adicionarmos demasiado peso ao lado do ômega 6, a balança desequilibra-se, e essa inflamação pode manifestar-se como dores nas articulações, rigidez ou agravar condições inflamatórias existentes. As nozes têm um bom perfil, mas se as consumirmos em excesso, podemos estar a contribuir para este desequilíbrio sem querer. Então, qual é a quantidade certa? A maioria dos especialistas concorda que uma porção saudável é cerca de 1/4 de chávena, o que corresponde a um pequeno punhado. Visualmente, são cerca de 7 a 10 nozes inteiras por dia. Uma dica prática para evitar o excesso é nunca comer diretamente do saco. É uma receita para o desastre. Em vez disso, de manhã, retire a sua porção diária, coloque-a numa pequena taça e guarde o resto do saco. Assim, sabe que aquela é a sua quantidade para o dia. Pode comê-las como um lanche ou, melhor ainda, incorporá-las nas suas refeições. Juntar 2 ou 3 nozes partidas ao seu iogurte, às suas papas de aveia ou a uma salada não só adiciona um sabor e uma textura maravilhosos, mas também ajuda a controlar a porção e a tornar a refeição mais saciante. Falamos sobre a preparação e a quantidade, mas o erro seguinte começa logo no supermercado, antes mesmo de as nozes chegarem à nossa casa. É a escolha que fazemos na prateleira. Muitas vezes, por conveniência, optamos por comprar nozes já partidas, sem casca, e talvez até torradas e salgadas. Parece prático, mas pode ser uma das piores formas de as consumir. As gorduras ômega 3, que são a grande estrela das nozes, são extremamente delicadas e frágeis. Elas são muito sensíveis ao oxigênio, à luz e ao calor. A casca da noz é a embalagem perfeita da natureza, projetada para proteger estes óleos preciosos da oxidação. Assim que a noz é partida e a sua carne é exposta ao ar, o processo de oxidação, ou rancificação, começa imediatamente. É um processo semelhante ao que acontece quando cortamos uma maçã e a deixamos ao ar. Ela começa a ficar castanha.
Nas nozes, este processo não é tão visível, mas está a acontecer. Quando estas gorduras delicadas oxidam, elas não só perdem as suas propriedades benéficas, como também se transformam em radicais livres. Os radicais livres são moléculas instáveis que causam danos às nossas células, promovendo o envelhecimento e a inflamação. Ou seja, ao comer nozes partidas que estão na prateleira há semanas ou meses, pode estar a consumir um alimento que, em vez de ser anti-inflamatório, se tornou pró-inflamatório. É o completo oposto do que pretendemos. Já alguma vez provou uma noz e sentiu um sabor ligeiramente amargo, quase como a tinta? Esse é o sabor da gordura rançosa. O nosso corpo reconhece instintivamente que algo não está bem. Agora, se a isto juntarmos o processo de torrefação comercial, o problema agrava-se. A maioria das nozes torradas que compramos é processada a temperaturas muito elevadas. Este calor intenso não só destrói ainda mais as gorduras sensíveis e algumas vitaminas, como também pode criar compostos nocivos. Para além disso, muitas vezes são torradas em óleos vegetais de baixa qualidade, como óleo de girassol ou de soja, que são extremamente ricos em ômega 6, desequilibrando ainda mais a nossa balança de gorduras. E claro, depois adicionam-se grandes quantidades de sal ou até mesmo açúcar. A solução aqui é voltar ao básico. Sempre que possível, compre as nozes inteiras, com a casca. Partir as nozes em casa, à medida que as vai consumindo, garante a máxima frescura e a proteção dos seus nutrientes. Eu sei que pode parecer um trabalho extra, mas pode transformar-se num pequeno ritual relaxante. Sentar-se por 5 minutos a partir as nozes para o seu dia. Se não for prático encontrar ou partir nozes com casca, a segunda melhor opção é comprar nozes sem casca, mas sempre cruas, nunca torradas. Procure por nozes que estejam em embalagens seladas e opacas, e se as encontrar na secção de refrigerados do supermercado, ainda melhor, pois o frio ajuda a abrandar a oxidação. E use o seu nariz. As nozes frescas devem ter um cheiro doce e a terra. Se cheirarem a pó, a mofo ou a qualquer outra coisa estranha, não as compre. Comprar as nozes certas é metade da batalha. A outra metade é garantir que elas se mantêm frescas e saudáveis na nossa cozinha. E é aqui que muitos de nós cometemos um erro silencioso que pode anular todo o cuidado que tivemos na loja: o armazenamento incorreto. O inimigo número 1 das nozes, como já vimos, é a oxidação, causada pelo calor, pela luz e pelo ar. E qual é o local mais comum para guardar nozes? Num frasco de vidro na bancada da cozinha ou num saco aberto no armário da despensa. Ambos os locais são terríveis para a sua conservação. A bancada da cozinha está exposta à luz e às flutuações de temperatura do fogão e do forno. O armário, embora escuro, pode ficar quente, especialmente durante o verão. Deixar as nozes nestas condições é como deixá-las envelhecer prematuramente. Em poucas semanas, as suas gorduras saudáveis podem começar a ficar rançosas, mesmo que o sabor não seja ainda muito perceptível. Lembra-se daquele saco de nozes que está no fundo do armário há meses? É muito provável que já não seja o seu melhor amigo. Em vez de lhe fornecer antioxidantes para combater o envelhecimento, pode estar a fornecer-lhe radicais livres que o aceleram. O método de armazenamento correto é fundamental para preservar a qualidade e os benefícios das nozes. A regra de ouro é: trate-as como um produto fresco, não como um produto de prateleira. Para armazenamento a curto prazo, digamos, para as nozes que planeia consumir no próximo mês, o frigorífico é o seu melhor aliado. Coloque as nozes sem casca num recipiente hermético, como um frasco de vidro com uma boa tampa ou um saco de congelação com fecho. O ambiente frio e escuro do frigorífico vai abrandar drasticamente o processo de oxidação e manter as nozes frescas por muito mais tempo. Para armazenamento a longo prazo, se comprou uma grande quantidade de nozes em promoção. Por exemplo, o congelador é a solução perfeita. O congelador praticamente para o processo de oxidação. Coloque as nozes no mesmo tipo de recipiente hermético e pode guardá-las por 1 ano ou até mais, sem qualquer perda de qualidade.
E o melhor é que não precisa de as descongelar para as comer. Pode tirá-las diretamente do congelador e elas estarão crocantes e deliciosas. Para as nozes com casca, elas são mais resistentes. Pode guardá-las num local fresco e escuro, como uma adega ou uma despensa fresca, por vários meses. Mas mesmo assim, se vive num clima quente, o frigorífico continua a ser uma aposta mais segura. Este cuidado com o armazenamento não é um preciosismo. É uma forma de garantir que o dinheiro que gasta em comida de qualidade não é desperdiçado e que o alimento que coloca no seu corpo está realmente a nutri-lo e a protegê-lo. Até agora, cobrimos a preparação através da demolha, a importância da quantidade certa, como escolher as melhores nozes na loja e a forma correta de as armazenar. Mas há um último detalhe, um segredo que pode transformar completamente a sua experiência com as nozes e a sua digestão. É o erro que prometi no início e que quase ninguém fala. Ignorar a pele fina e acastanhada que cobre a noz. Já reparou que mesmo depois de demolhar, a noz tem uma pele papirácea que por vezes se solta? E já notou que as nozes podem ter um sabor ligeiramente amargo ou adstringente, que deixa uma sensação de secura na boca? Essa característica vem precisamente dessa pele. A pele da noz é rica em taninos. Os taninos são outro tipo de antinutriente, tal como o ácido fítico, que a planta usa para se proteger. Eles são os responsáveis pelo sabor amargo e adstringente em muitos alimentos, como o chá preto ou o vinho tinto. No nosso corpo, os taninos podem interferir com a digestão das proteínas e irritar o revestimento do estômago em pessoas mais sensíveis. Para a maioria das pessoas, uma pequena quantidade de taninos não é um problema. Mas para quem tem um sistema digestivo sensível, sofre de síndrome do intestino irritável ou simplesmente se sente desconfortável depois de comer nozes, esta pele pode ser a culpada. Retirar a pele pode ser um verdadeiro divisor de águas. O processo para o fazer é bastante simples e acrescenta apenas alguns minutos ao método de demolha. Depois de ter demolhado as nozes durante a noite, escorra-as. Em seguida, ferva um pouco de água e despeje-a sobre as nozes escorridas, deixando-as submersas por cerca de 1 minuto. Este processo chama-se branquear. A água quente fará com que a pele se solte da noz. Depois, escorra a água quente e as peles sairão facilmente. Pode esfregar as nozes suavemente entre as mãos ou com um pano de cozinha limpo, e a maior parte da pele sairá. O que resta é o coração puro da noz, de cor creme, incrivelmente suave e com um sabor completamente diferente. Sem a pele, a noz perde todo o seu amargor. Fica mais doce, mais amanteigada e muito mais delicada. É como descobrir a noz pela primeira vez. Para além do sabor superior, a noz sem pele é significativamente mais fácil de digerir. É uma excelente opção para quem tem sensibilidades digestivas ou para quando quer usar as nozes em receitas onde a textura e o sabor são importantes, como fazer leite de noz caseiro, manteiga de noz ou incorporá-las em bolos e sobremesas. Não estou a dizer que tem de fazer isto sempre, mas se as nozes lhe causam desconforto ou se simplesmente não gosta daquele travo amargo, experimente este método. Pode ser a chave para poder desfrutar de todos os benefícios das nozes sem qualquer inconveniente. Então, veja bem, a humilde noz, que pensávamos ser tão simples, tem os seus pequenos segredos. O objetivo de tudo isto não é criar medo ou fazer com que pare de as comer, de todo. Pelo contrário. Trata-se de as honrar, de as compreender e de as preparar da forma que o nosso corpo melhor as pode receber. Trata-se de transformar um bom alimento num alimento excepcional para a nossa saúde. Falamos sobre o simples ato de as demolhar durante a noite, um hábito que as nossas avós já conheciam e que a ciência hoje explica. Falamos sobre a sabedoria da moderação, de apreciar um pequeno punhado como um tesouro nutritivo, em vez de comer sem pensar. Vimos a importância de escolher nozes frescas, idealmente com a sua casca protetora, rejeitando as versões processadas que podem fazer mais mal do que bem. Aprendemos a guardá-las no frio, protegendo seus olhos frágeis como se fossem um medicamento precioso.
E por fim, descobrimos o segredo de remover a sua pele amarga para revelar um coração doce e de fácil digestão. Eu sei que pode parecer muita informação de uma só vez, mas, por favor, não se sinta sobrecarregado. Não precisa de implementar tudo isto amanhã. A jornada para uma saúde melhor não é uma corrida, é uma caminhada tranquila. Escolha uma coisa para começar. Talvez esta semana o seu único objetivo seja experimentar demolhar as suas nozes. Coloque uma taça com água na bancada esta noite. Veja como se sente amanhã. Observe se a sua digestão melhora. Pequenos passos, pequenas mudanças consistentes são o que constroem uma saúde vibrante e duradoura. Não se trata de perfeição, mas de progresso e de ouvir o seu próprio corpo. Agora quero muito ouvir de si. Já conhecia algum destes segredos? Talvez a sua mãe ou a sua avó já demolhassem as nozes. Ou talvez tenha acabado de descobrir por que é que por vezes se sentia inchado depois de as comer. Partilhe nos comentários abaixo a sua experiência com as nozes ou se vai tentar alguma destas dicas. A sua história e as suas perguntas podem inspirar e ajudar outra pessoa nesta nossa maravilhosa comunidade. Se achou este vídeo útil e aprendeu algo novo que pode aplicar na sua vida, por favor, considere deixar um gosto. O seu gosto é muito importante, pois ajuda esta mensagem a chegar a mais pessoas que, tal como nós, procuram formas simples e eficazes de cuidar da sua saúde. E se ainda não o fez, convido-o a subscrever o nosso canal e a carregar no sininho, para não perder os próximos vídeos com mais dicas de saúde e bem-estar, pensadas especialmente para nós, para vivermos os nossos anos dourados com mais vitalidade, clareza e alegria. Lembre-se, cada pequena escolha que faz pela sua saúde é um ato profundo de amor próprio. É um investimento no seu futuro, na sua independência e na sua felicidade. Continue a ser curioso, continue a cuidar de si e, acima de tudo, continue a viver a sua vida da melhor forma possível, a cada dia que passa. Um grande abraço e até ao nosso próximo encontro.